feliz, diga amém. How many of you are happy? Say amen. Fica aqui. Glória a Deus, Aleluia. povo bonito, lindo. Oh, it's so beautiful to see you all here together. Amém, glória a Deus. É um prazer, uma alegria estar com vocês novamente, tá? Poder ministrar a palavra de Deus com vocês. It's a great joy to be here and to share the word of God with you today. Amém. Queria orar primeiro antes. And I want to pray first. Queria te Close your convidar eyes. a nós estar orando nesse momento. Pai, nós te adoramos, nós exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Father, we glorify your name and we exalt you, Lord. Precioso Espírito Santo de Deus, tu és Holy- bem-vindo aqui neste lugar. Holy Spirit of God, you are welcome in this place. Nos visita poderosamente nessa tarde. Visit us in a very powerful way, Lord. Tu és nosso convidado especial. You are our special guest in this place. Nós declaramos quem tu és, o Deus Todo-Poderoso, o Rei desse universo, de todo o universo. We declare that you are the King of Kings, the King of all universe. Nós declaramos que ninguém é maior do que o Senhor, só o Senhor é Deus. We declare no one is greater than you, Lord. Nos visita neste momento, Visit us today poderosamente. in a very powerful way. Nós queremos ser tocados e visitados pelo Senhor. We want to be touched by you today. Em nome de In Jesus, Jesus' name, nós te adoramos. we worship you. Abra os céus aqui sobre as nossas cabeças, Senhor. Open the heavens in this Que place. os céus desçam neste lugar. May the heavens come down. Nós ansiamos pelo Senhor, nós te desejamos, Espírito Santo de We Deus. thirst you and want to see your presence here today, moving. E em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação do inimigo, de Satanás, todo o poder das trevas que cai por terra nesse momento, em nome de Jesus. In Jesus' name, I rebuke all power of Satan in this place and declare your glory here. Eu peço, toma, Senhor, nossos pensamentos cativos, em obediência a Cristo e a Tua palavra, em nome de Jesus. May our thoughts and minds can be captive to Jesus Christ. Amém e glória a Deus. And amen and all glory to the Lord. Eu gostaria que você, nos desse essa atenção, sua atenção de presente nessa tarde. Você se conectasse com o céu. Não deixa que nada tire a sua foco, sua atenção nessa tarde. Amém? I would like to ask you, please, don't get distracted. Take your full attention in the Word of God today. Deus tem algo poderoso para você na sua vida hoje, na sua família. Because God has something very powerful for you and for your family today. Então não perca esse momento. Talvez o momento que Deus vai falar com você, você se distrai um pouco, você perde aquilo que Deus tinha para você na sua vida hoje. Because God, He wants to speak to you. If you get distracted, you're going to miss what God has for you. Amém? Amen? Glória a Deus. Glory to God. Glory to God. Aleluia. Amen. Eu queria ministrar hoje, falar sobre batismo de fogo, batismo com fogo. And today I want to talk about baptism with fire. Eu tenho orado nesses dias e o Senhor tem ministrado ao meu coração, a respeito do seu fogo. I have prayed these past days and God has spoke to me about His fire. E eu perguntei ao Senhor o que pregar. And I asked God, what should I preach about? E eu senti o Senhor me guiando, falando comigo, exponha a minha palavra. And I felt God saying to me, expose my word. E 2 semanas atrás agora eu senti o Espírito Santo me lembrou de uma passagem, onde Jesus conversava com dois discípulos a caminho de Emaús. And 2 weeks ago, the Holy Spirit reminded me about a passage that speaks about two Jesus' disciples that were walking on the road. E está lá em Lucas 24:32. And you can see that in Luke 24:32. Os discípulos falaram assim, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? They asked to each other, were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scripture to us? Nosso coração estava queimando, eles falaram. He says our hearts were burning. Então eu entendi que o Senhor estava confirmando comigo essa mensagem que nós vamos ouvir hoje aqui, o batismo com fogo. Then I understood that God was confirming for me to preach this word about baptism with fire. E hoje nós vamos ler muitos versículos da Bíblia, tá? Amém?
And today we are going to read a lot of Bible verses. Amen? Está preparado? Are you ready? Yeah? Amém? Então, no momento em que você está ouvindo as Escrituras, a palavra de Deus, você vai sentir um fogo queimar em seu coração aí. And what the disciples felt, their hearts burning when Jesus was speaking to them, then your heart will burn because of the scriptures. E você sabe que é o fogo do Espírito já queimando, ardendo no seu coração. Because this is the fire of the Holy Spirit burning inside of you. Amém? Amen. Recebe? Do you receive it? Então vamos Amém. ler Mateus 3:11. Let's read the second verse, Matthew 3:11. Que diz assim, ó: Eu vos batizo com água, João Batista falando aqui, tá? Para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Here Hallelujah. John the Baptist said, I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Então Jesus disse que nós seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Jesus said that you are going to be baptized with the Holy Spirit and with fire. Eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. Com o Espírito Santo e com fogo. And I want you to repeat that. I'm going to be baptized with the Holy Spirit and fire. Amém? Amen. Aleluia. Hallelujah. João Batista diz: Eu vos batizo com água. John the Baptist said, I'm going to baptize you only with water. Agora veja bem, a água batiza de fora para dentro. And water baptizes us from outside out. O fogo nos batiza To de inside. dentro. Outside to inside. O fogo nos batiza de dentro para fora. And the fires baptize us the inside out. A água lava, o fogo purifica. Water washes us and fire purifies us. Então foi por isso que Jesus disse a Nicodemos que seria necessário que nós deveríamos nascer da água e do Espírito. And this is why Jesus told to Nicodemus that we should be born of water and spirit. Então João disse: Eu vos batizo com água para o arrependimento. Then he said, I baptize you with water for repentance. Mas Jesus iria nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. But Jesus said, I have another baptism that is with the Holy Spirit and fire. Então veja bem, com o Espírito Santo, artigo definido, o Espírito Santo e com fogo. Then he says, like the defined article, the Holy Spirit and fire. Quantos querem ser batizados com o Espírito Santo e com fogo nessa tarde? How many of you would like to be baptized with this fire? Amém? Amen. Glória a Deus, aleluia. Hallelujah. Por isso que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Then this is why Jesus gave a order to his disciples. Antes de Jesus ser levado aos céus, Before Jesus went to heaven, em Atos, no capítulo 1, versículo 4 e 5, in the book of Acts chapter 1 verse 4, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos. Jesus gave one order, one commandment to his disciples. E Jesus diz: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Presta atenção agora. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Jesus Hallelujah. gave to them this commandment: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. John baptized with water, but in few days you will be baptized with the Holy Spirit. Então nós vemos que Jesus deu uma ordem para os discípulos aqui, Then Jesus gave one order to his disciples. que eles não deveriam sair sem antes receber o batismo de fogo com o Espírito Santo. They could not leave Jerusalem without the Holy Spirit. Que é uma
capacitação dos céus, um revestimento de poder do alto, dos céus sobre as nossas vidas. Because it was one power that we're gonna empower them by the Holy Spirit. Vamos ver novamente Jesus falando aqui em Lucas 24:49. And let's see again in the book of Luke 24:49. Novamente Jesus diz: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. And here says, I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Amém? Amen. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. And the Bible says God is the same yesterday, today and forever. E essa promessa está sobre nós até hoje. And this promise is for us today. Amém? Amen. Então essa foi a promessa do Pai, não pode falhar. And this is the promise of the Father, and you needed to receive Que a it. igreja, nós seremos revestidos de poder, do poder do alto. Because the church needed to receive this power from heaven. Mas o que é esse revestimento de poder do alto? And what is it, this power that is going to come upon us? É uma capacitação, é um revestimento de poder e uma unção para fazer o impossível, que nós não seríamos capazes de fazer por nós mesmos. It's one empowerment. It's one assignment of power. One anointing to do what would not never be able to do by ourselves. Quantos querem isso na sua vida? How many of you want to receive it? Eu quero. Aleluia. I want, this is my desire. Agora veja o que Jesus disse para Paulo em Atos 26. Let's see what the Holy Spirit said through Paul. Ele disse: eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados. Acts 26:18 says, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins. Percebeu aqui que é um poder, uma autoridade que Deus nos dá, que não seríamos capazes de fazer por nós mesmos? Can you see that through this verse we have some power that for us to do something that we are not able to do by ourselves? Tirar uma pessoa do poder das trevas, do reino das trevas, do poder de Satanás e levá-los para o reino de Deus, o reino da luz. Because he said God gave us this authority to take someone from the kingdom of darkness and bring them to the kingdom of light. Então perceba que o batismo com fogo é uma autoridade que Jesus nos deu, uma licença, uma permissão que Ele nos deu. And then the baptism with fire is one assignment of authority, a license and permission given by God to us to do what He called us to do. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora veja em Mateus capítulo 10. Now let's see Matthew chapter 10. Falei para vocês, nós vamos ler muito a Escritura, a Palavra de Deus. Falei? I have said to you that we're going to read many verses, okay? E enquanto eu prego e ministro a Palavra de Deus, seu coração vai enchendo de fé e do fogo do Espírito Santo. And while we are teaching here, your heart, listen the word of God, will be burning from the Holy Spirit. Amém? Amen? Aleluia. Hallelujah. Então Mateus capítulo 10, no versículo 1 e o versículo 8, diz assim, ó: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Versículo 1. Pode ler. Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Heal the sick, raise the dead, and cleanse those who have leprosy, drive out demons. Versículo 8, né? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purificam os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ou seja, Yeah. Verse 8 says, heal the sick, raise the dead, and cleanse those who have leprosy. amém? Amen? Glória a Deus. He Esse é said- o poder, a autoridade que Jesus nos deu. This is the authority that Jesus gave to us. Então perceba bem que Deus, Ele não quer que nós somente sejamos batizados com água. You have to see that Jesus didn't want just that you are baptized in water.
Mas Ele deseja que nós também sejamos batizados. Ele quer que sejamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. But His desire is that you can be baptized with the Holy Spirit and fire. Para cumprir e realizar essa missão, esse chamado que Ele nos deu a fazer aqui nessa terra. Amém? In order for you to fulfill the calling that He has given to you to do. Agora veja a preocupação dos apóstolos. Por onde eles saíam, pregando o Evangelho, eles queriam saber se as pessoas tinham recebido, não somente sido batizados nas águas, mas recebido o Espírito Santo. And now you are going to see through this verse that we are going to read now, that the apostle was concerned about if the people who were baptized, if they were receiving the Holy Spirit and this fire. Por quê? Why? Quando Paulo chegou em Éfeso, qual foi a primeira pergunta que Paulo fez para os Efésios, a igreja de Éfeso? When Paul the apostle arrived in Ephesus, what was the first question he asked to the believers in Ephesus? Em Atos 19, no versículo 2, Paulo chegou e perguntou assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que o Espírito Santo existe. The verse 2, 19:2 says, Paul asked them, did you receive the Holy Spirit when you believed? They answered, no, we do not even heard that there is a Holy Spirit. Mas no versículo 6 de Atos 19 ainda, a Bíblia diz assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Aleluia. Glória a Deus. Verse 6, now, when Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. Então perceba que quando eles receberam o batismo no Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Notice, when they received the Holy Spirit, they start speaking in tongues and prophesying. Que são as evidências do batismo com o Espírito Santo. Because this is the evidence of the Holy Spirit in our lives. Agora veja novamente comigo em Atos 10, 44 and e 46. Let's see now Acts chapter 10, 44, 46. A Bíblia diz que enquanto Paulo ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. While Peter was speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. For they heard them speaking in tongues and praising God. Amém? Glória a Deus. Hallelujah. Agora preste Glory atenção. to God. O Espírito Santo ele não vem sem antes da mensagem. Pay attention. The Holy Spirit does not come without the message. Veja que Pedro ainda estava falando, pregando. Because Peter was preaching when the Holy Spirit came. O Espírito Santo ele não vem sem antes a pregação do Evangelho, a palavra de Deus. The Holy Spirit doesn't come without the preaching of the Word of God. E a Bíblia diz que os judeus ficaram admirados, que até sobre os gentios houve um derramado do Espírito Santo sobre eles também. And then the Jewish people was astonished. Wow! Even over the Gentiles they received the Holy Spirit. Que são pessoas que não são judeus, os gentios. The Gentiles were people that was not Jew. Os judeus pensavam que isso era só para eles. Because the Jewish people was thinking that to receive the Holy Spirit it was just for them. Porque eles ouviam eles falando em língua e exaltando a Deus. Because they listened the Gentile speaking in tongues and glorifying God. Mas se você não fala em línguas, não significa que você não é salvo. But if you don't speak in tongues, that doesn't mean that you are not saved, okay? Amém? Quantos estão me entendendo? Are you understanding me? Okay. Então veja o que Paulo fala em Efésios 1:13. Let's read Ephesians 1:13. Ele diz assim, ó: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. When Paul says to the Ephesians, when you heard the message of truth, the gospel of salvation, when you believed, you were marked in him with the seal, the promised Holy Spirit. Amém? Amen. Então todos que creem em Jesus, se arrependem dos seus pecados, são batizados, são salvos. Estão selados com o Espírito Santo de Deus. Then all
all Christians, pay attention to that because this is important. All Christians who believe in Jesus Christ, repented from their sins, are saved and sealed with the Holy Spirit. Porém, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, de unção, de capacitação no seu ministério, no seu chamado. Whoever the baptism in the Holy Spirit is a clothing of power for you to do the calling of God. Quantos têm o desejo de servir a Deus? How many of you have the desire to serve God? Então você precisa receber esse poder, esse revestimento de poder do Espírito Santo na sua vida. Then you need to receive the power of the Holy Spirit upon your life. Quantos querem para a sua vida hoje isso? Would you like to receive it? Amém? Amen. Aleluia. Glória a Hallelujah. Deus. Glory to Agora, God. observa comigo em Atos 10:38. Let's read Acts chapter 10. A Bíblia diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, até o filho dele. Amém? Acts 10:38 says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Quem que Deus ungiu com o Espírito Santo e poder? To whom God anointed with this power? Jesus. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Amém? Hallelujah. A Bíblia é clara em falar aqui que Jesus curou as pessoas não porque ele era Deus, mas porque Deus estava com ele. And the Bible Porque ele foi here, ungido. the Bible here is very clear that Jesus healed people not because he was God. He healed because the anointing of the Holy Spirit upon his life. Quantos querem ser ungidos nessa tarde com o Espírito Santo e poder? How many of you would like to receive this anointing of your life? Amém? Amen. Aleluia. Glory to God. Então, o batismo com fogo é para cumprir o chamado que Deus tem para você, para curar todos os doentes, todos oprimidos pelo diabo. Then the baptism with fire, it's for you to fulfill the calling that God has for you and for you to destroy the power of Satan. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Como que Jesus ele começou o seu ministério? How Jesus did start his ministry? A Bíblia diz que Jesus ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Because the Bible says Jesus was led by the Spirit to the wilderness. Mas a Bíblia diz que depois desses 40 dias, Jesus voltou no poder do Espírito. And then after 40 days, Jesus returned in the power of the Holy Spirit. Depois que ele venceu a tentação do diabo, a Bíblia diz que ele voltou no poder do Espírito. He overcame all Satan's temptation and came in the power of the Holy Spirit. Mateus 4:29, como que Jesus começou o seu ministério? And let's see in Matthew 4:29 how Jesus started his ministry. Diz assim: notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou a todos. News Glória a Deus. about Jesus, about him, spread all over Syria, and people brought to Jesus all who were ill with various diseases, those suffering with pain, the demon possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Amém? Glória a Deus. Amen. Então, o batismo com fogo é para cumprirmos os nossos chamados com evidências físicas, reais e sobrenaturais. Then, my beloved brothers, the baptism with fire is for you to fulfill the calling that God has for you with physical and real and supernatural evidence. Amém? Glória a Deus. Amen. Aleluia. Por isso que Jesus disse: vão, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. This is why Jesus said, go, heal the sick, deliver those who are possessed. Mas não sai de Jerusalém até antes vocês serem revestidos do poder do alto. But he said, but don't leave Jerusalem until you receive power from heaven. Foi o que Jesus disse para os apóstolos, para os discípulos em Atos 1:8. Mas recebereis
poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. In Acts 1:8, Jesus said, "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you." Quantos querem receber o Espírito Santo sobre a sua vida? How many of you would like to receive this power? E esse poder do alto? And this power from heaven? Aleluia. Amen. Glória ao nome de Jesus. Glory to God. O que seria esse poder, essa virtude, esse revestimento do poder do alto? What would be this power or this virtue that comes from heaven, from high? Veja, o fogo é a forma visível da glória invisível de Deus. The fire is the visible physical form of the invisible glory of God. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas este fogo ele opera de diferentes maneiras, de diferentes formas. And this fire operates in different ways. Para algumas pessoas é fogo consumidor, para outros é fogo purificador. For some people, this fire is a consuming fire. For others, is a purifying fire. Por isso que em Hebreus 12:29 a Bíblia diz que Deus, pois o nosso Deus, ele é fogo consumidor. This is why Hebrews 12:29 says, "Our God is a consuming fire." Não temos tempos para ver na Bíblia, mas a Bíblia diz que para os dois filhos de Arão, esse foi fogo consumidor. Reading the Bible, you are going to see for the two sons of Aaron, he was a consuming fire, this fire. Para Ananias e Safira, esse fogo foi fogo consumidor. For Ananias and Sapphira, those who brought that offering, was a consuming fire. Para Satanás foi fogo consumidor. For Satan also, this fire was a consuming fire. Mas para os apóstolos foi fogo purificador. But for the apostles was a purified fire. Para Isaías, quando o Senhor tocou-lhe os lábios, a Bíblia fala que ali foi fogo purificador. For Isaiah, when God taught his lips, it was a purifier fire. Para alguns, o fogo entra em nossas vidas e nos capacita. Para outros, o mesmo fogo entra e os consome. For some people, the fire comes and purifies us and transforms us. But for some people, the fire destroys. Charles Spurgeon ele dizia uma frase assim, que o mesmo fogo do inferno é o mesmo fogo do céu. Charles Spurgeon said that the same fire that is in heaven is also in hell. Agora depende de que lado nós estamos. But depend where you are, not the place that you are, which you are. Quantos estão entendendo? Diga amém. How many of you are understanding? Então, existem 3 funções do fogo. There is 3 functions of the fire. A primeira função do fogo é nos purificar a nossa vida, né? Mudar. Ele vem para nos transformar, nos mudar, capacitar o nosso chamado. The first function of the fire is for you to purify you. It comes to change, to clean, to sanctify you and purify your life. Segunda função do fogo é destruir tudo que não presta nas nossas vidas. The second function of the fire is to destroy everything that's not good in our lives. E o terceiro ponto é esse fogo, ele nos capacita a cumprir o nosso chamado, o nosso ministério. And the third point of this fire is for you to empower you for you to fulfill God's calling in your life. Preste atenção. Toda vez que você tiver um encontro com a presença do Espírito Santo, você vai sentir algo queimando dentro do seu coração, em você. Pay attention. Every time you have one encounter with the presence of the Holy Spirit, you are going to feel something burning inside of your heart. O que os discípulos sentiram? What the disciples that were walking felt in their hearts? Queimando seu coração. Something burning inside of their hearts. Eu estou há 13 anos aqui na Shalom. I am here in Shalom for 13 years. Hoje o frio aqui na Irlanda não é mais como eu cheguei aqui há 10 anos atrás, 8 anos atrás.
today Ireland is not so cold as when I moved here 13 years ago. Mas eu me lembro que várias vezes, muitos anos atrás, eu via orar aqui nesse quarto aqui, nessa igreja. And I remember since that I started here in this church, I used to come to pray here in this church. Quando eu chegava aqui para orar sozinha, essas 2 horas de oração que nós temos hoje, começou com um homem orando aqui, tá? And these 12 hours that we have here started just not with many people. Então eu colocava luva, touca, roupa de frio, bem aquecido, porque estava muito frio pela manhã. And then when I used to come here in the morning, then I used to use hat, gloves to come here. Então estava neve, só o gelo do lado de fora. And it was sometimes snowing and very cold outside. Mas você sabe que aqui dentro fica frio, aqui não fica nada ligado aqui nessa igreja. And you know when you come here in the morning, sometimes very cold. Então eu chegava para orar, eu estava no frio aqui. And I used to come here to pray, it was so cold here. Mas quando eu começava a orar, a presença do Espírito Santo, o fogo vinha sobre a minha vida. But when I started praying, I used to feel my heart burning. E eu começava a arrancar tudo, touca, luva, blusa de frio. And then I started taking my hat, gloves and jackets because it was warm. Então eu ficava só de camiseta. And then I was not with jackets or anything. Porque o fogo vinha sobre mim, a quentura vinha, eu sentia o fogo, não tinha como suportar, eu tinha que arrancar tudo. Because I used to feel the fire of the Holy Spirit here. Amém? Esse é o fogo do Espírito Santo, amém? And this is the fire of the Holy Spirit. Esses dias o Micael chegou para mim, meu filho. Days ago, Michael, my son, came to me. Ele chegou para mim e falou: pai, o Paulo ministrou com nós ali no Ministério Infantil, ele estava orando por nós. And said that Paulo was in the children ministry and ministered above them. E eu não vi nada, pai, eu não vi nada, ele falando para mim. And he said, I didn't see anything. Mas eu senti uma quentura, um fogo aqui dentro de mim. But I felt some fire inside of me. O que foi isso, pai? O que aconteceu comigo? And what was that? Aí eu tive que explicar para ele. And then I spoke to him what was that. O que aconteceu com ele? What happened with him? Era o fogo do Espírito queimando em você. It was the fire of the Holy Spirit burning inside. Amém? Amen. Glória a Deus. Amen. Glory to God. Por isso que Jeremias disse que a palavra, ela é como fogo dentro de nós. Because this is why Jeremiah said that the word is like fire inside of us. Quantos estão queimando seu coração aí? How many of you have your heart burning? Veja bem, o fogo é uma característica espiritual dos céus. Because fire is a characteristic of heavens. E a matéria-prima dos anjos é fogo. And also, even the raw material of angels, the Bible says, is fire. O fogo é a aparência visível da glória invisível de Deus. Because the fire is the feature of the invisible form of God. E uma das promessas mais poderosas da Bíblia, da palavra, é o batismo com fogo. And one of the greatest promises that the Bible gave us is the baptism with fire. John Wesley, o homem que fundou essa igreja, John Wesley, the man who founded Methodist Church, the building, the Methodist Church. ele dizia: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. He said that I myself, I'm going to be in flame and the people come to see me burning. Uma vez ele chegou para um amigo dele, George Whitefield, e falou para ele: coloque o seu sermão, coloque fogo no seu sermão ou coloque o seu sermão no fogo. And one day, Wesley said to George Whitefield, put fire in your sermon or get your sermon thrown in the fire. Todos os homens que passaram, que tiveram a revelação deste fogo de Deus, foram homens apaixonados por Jesus, cheios do fogo do Espírito Santo. All men that were Jesus' disciples, that had this revelation of God, they received this fire and had this passion burning in their hearts. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos querem ser um cristão cheio, apaixonados por Jesus, cheio do fogo do Espírito? How many of you would you like to be a Christian full of fire of God? Então você está tendo uma revelação do fogo de Deus, do poder de Deus.
And you are receiving the revelation of the fire of God Veja today. o que Zacarias falou em Zacarias 2:5. Ele disse assim: Deus falando através do profeta: eu serei um muro de fogo em volta de Jerusalém. God said in the book of Zechariah 2:5 said, I myself will be a wall of fire around it, declared the Lord. 1 Tessalonicenses 5:19, Paulo disse assim: não apagueis o espírito. And also 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 said, do not quench the spirit. Mas nós não apagamos o fogo. Nós não apagamos o Espírito Santo. Nós apagamos a chama do Espírito Santo dentro de nós, do fogo do Espírito Santo dentro de nós. We are not able to quench the Holy Spirit, but we quench the flame of the Holy Spirit inside of us. Agora, quando que nós sabemos que essa chama, o fogo do Espírito está aceso, está dentro de nós, está queimando? How do you know that this flame of fire is burning inside of you? How do you know? Você dorme, você acorda falando em línguas, orando em línguas. When you go to sleep and awake speaking tongues? Os louvores de Deus estão sempre no nosso coração aceso. When you are worshiping the Lord, you like the worship of the Lord are burning inside of you? Você dorme e acorda adorando a Deus, não importa onde você estiver, é o momento, é a hora. Do you sleep and wake up worshiping the Lord with this fire? Por isso é que Jesus disse: nós adoraríamos o Pai em espírito, em verdade, em espírito, porque é em espírito, onde você estiver. Because Jesus said, you are going to worship Him in spirit and truth. Você pensa, medita, você lembra da palavra o dia todo, o tempo todo. Onde você está meditando na palavra, porque a palavra é fogo dentro de você. Because also, when you are full of this fire, you are remembering and meditating in the Word of God all the time, because the Word of God is this fire. Então você está andando, você está trabalhando, onde você estiver, levantando da sua cama, deitando, há um fogo, você está meditando e aqui está consumindo dentro de você. And then when you have this fire, wherever you go, sleeping, working, doing everything, you are going to feel this fire burning inside of you. Você tem prazer de ir para as reuniões, para estar no culto, para estar sempre reunido com a igreja. And also another point, those who are full of this fire, they have pleasure to be in church, to be in the meetings, praying together. Mas daqui a pouco, às vezes, a gente começa a pensar na família, nas situações, no trabalho, nos compromissos que nós temos. But sometimes you are going to start being worried about things you have to do, about your family, about your job, about money, about doing things that you have to do. Preocupados com o dia a dia. And worried about your daily life. Mas daqui a pouco teu espírito volta de novo a ter comunhão com o Espírito Santo. But when the Holy Spirit is inside of you, then you turn back to this fellowship with the Holy Spirit. Amém? Glória a Deus. Quantos estão Amém. entendendo? E o Espírito Santo te leva de novo. Os louvores começam a vir no seu coração de novo. A palavra começa a vir de novo no seu coração. And then the Holy Spirit brings you back to the Word to worship the Lord again and again. E você está sempre buscando a oportunidade de falar do amor de Jesus, de pregar para as pessoas, de fazer discípulos. And also, if you are full of this fire, you are going to preach, you are going to teach about Jesus, you are going to speak about the love of Jesus to others. Você quer orar com elas, orar por elas, impor as mãos sobre elas se estiver doente, enferma. Because when you have this fire, you are going to pray for people, you want to talk, you want to help people, blessing people. William Seymour, homem que Deus ele usou para o avivamento da Rua Azusa, não sei se você já ouviu falar. I don't know if you know, have you heard about William Seymour? Mas A man that God used to bring revival at Azusa Street in America. ele ficou por anos pregando sobre o batismo do Espírito Santo e o orar em línguas. And he stayed preaching about baptism in the Holy Spirit and speaking tongues for years. E ele pregava sobre o revestimento de poder e de unção. And he preached about this clothing of power and this anointing. Com evidência do falar em línguas. And also he preached about this evidence of speaking tongues. Chegou um momento que as pessoas não queriam mais ouvir ele falar sobre isso. And one day the people didn't want to hear him preaching about it anymore. E a igreja se esvaziou. And the church emptied. Ele entrou em crise.
And he became in Christ. Mas ele não desistiu. But he didn't give up. Nós sabemos do que aconteceu depois. And we know what happened later. Um grande avivamento aconteceu depois. O fogo desceu sobre aquele lugar. A great revival came on Azusa Street, and a great revival took not just Azusa Street, but all the America. E todas as pessoas queriam ir lá para ver o que estava acontecendo lá. And many people wanted to go to see what's happening there. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to Aleluia. God. Amen. E aqui eu quero concluir, tá? And I want to finish now. Queria te convidar a ficar de pé, por favor. I want to invite you. Would you stand up, please? Como que está o fogo de Deus na sua vida? I have a question for you. How is the fire of God in your life? Se ele está aceso, está apagado? Is it burning inside of you, or has it been quenched? Seu coração está pegando fogo por Jesus? Is your heart in fire for Jesus? Em Apocalipse diz que está escrito que os olhos de Jesus, os olhos do Senhor são como fogo, são como chamas de fogo. In the book of Revelation, it's written that Jesus' eyes is like a flame of fire. Quantos de vocês querem que Jesus olhe para você com essa chama de fogo? How many of you would you like that Jesus look at you with this fire? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Please close your eyes. Pedir para que Jesus olhe para você nesse momento. I want to pray that Jesus can look at you right now. Nós precisamos clamar, você precisa clamar por este fogo. Eu preciso deste fogo. Close your eyes, please, and cry out. Say, Jesus, I need this fire. Yes, cry out. Como está esse fogo de Deus na sua vida? E começa a clamar em nome de Jesus. Start crying out for this fire. Say to him, I need this fire, Lord. Deus disse em Levítico: mantenha esse fogo, para nós manter o fogo aceso no altar continuamente. Nosso coração é esse altar. Oh, the Bible says the fire must be kept burning on the altar. Continually. Nós somos responsáveis por manter esse fogo aceso na nossa vida. And we need to keep this fire on our lives. Então, se você é batizado com o Espírito Santo, if you are baptized in the Holy Spirit, se você ainda não foi batizado ainda, talvez, maybe you are not baptized yet in the Holy Spirit. Você precisa ser batizado hoje. You need to be baptized in the Holy Spirit. Se você não fala em línguas, if you don't speak in tongues, você pode falar hoje. You can speak today. Se o fogo em sua vida está apagado, if the fire in your life is off, Deus vai acender novamente. God will light this fire in your life today. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Nós oramos em nome de Jesus. We pray in Jesus' name. Para que o Senhor acenda o fogo em nossos corações. May the Lord lit this fire in our hearts. O Senhor envia brasas vivas do seu altar em nossos corações neste momento. May God can send fire over our hearts. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Libera fogo neste lugar, Senhor. Release fire, Lord. Incendeia nossos corações. Burn our hearts with this fire. Incendeia a tua igreja. Oh, send this fire over your church. Incendeia cada de nós em nome de Jesus. Fire over our lives. Nos capacita para esse chamado, para esse revestimento de poder e de unção. Oh, enable us, Lord, empower us with this power of the Holy Spirit. Em nome de Jesus nós oramos. In Jesus' name I pray. Unja as nossas vidas. Anoint our lives. Nos capacita. Oh, empower us. Oh, em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. In Jesus' name. Aleluia. In Jesus' name. Hallelujah. Aleluia. Raise up your hands Levante to as suas heaven. mãos aos céus. Because we are going to pray right now. Nós vamos orar nesse momento. And the anointing of the Holy Spirit will come upon you. E a unção do Espírito Santo vai vir sobre você. Raise up your hands. Levante as suas mãos. Start speaking tongues. Começa a falar em línguas. Start speaking tongues. Começa a falar em línguas. Ask him, I need you. Fala, eu preciso de você. I need you. Eu preciso do Senhor. I need fresh anointing. Eu preciso da unção fresca. In Jesus' name. Em nome de Jesus. I bless you. Eu te abençoo. I declare fresh anointing of the Holy Spirit upon you. A unção fresca
sofrer sobre você. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Receive the fire of God. Visita com o fogo de Deus. Receive the presence of God. Recebe a presença de Deus. Receive this fresh anointing of Receba God. essa unção fresca. In Jesus' name, Em receive nome it de right Jesus. now. Em nome Be de Jesus. blessed. Receba, seja I declare abençoado. fresh anointing Receba essa unção fresca over em nome your de life. Jesus. Sobre a sua vida. in Jesus' Em name. nome de Jesus. Be blessed. Em nome de Jesus. Be anointed. Seja ungido agora. Keep praying in tongues. Continua orando em In línguas. Jesus' name. Continua orando em línguas. Keep praying in tongues. Continua orando em línguas. Shakara. Continua orando em línguas. Continua orando em línguas. Receive more. Receba More of God. mais. More of God. Receba. More of the Holy Spirit up in your life. Receive more. Receive more. More of the Holy Spirit. More of the presence of God. Mais a presença de In Deus. Jesus' name, I Em nome bless de you. Jesus. We declare the nome- power of the nós darkness broken. In Todo Jesus' poder name, we seja declare quebrado. fresh Em nome de anointing Jesus. over your life. Em nome In de Jesus' Jesus, name, receba sobre a sua I vida. bless you. Eu te Receive this abençoo. fire. Receba esse Again. fogo. Oh, Receba esse in Jesus' fogo. name. Em Jesus' Oh, name. new love Em nome for de Jesus. Jesus. In Jesus' name, receive it. Esse fogo para amar o Receive it. Senhor. In Em nome Jesus' de name, Jesus. receive. Em nome de Jesus. Receive it. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shokalabanamalayas. Recorobi ababasto querebi asori Oh, cantarabaxê. if your Receba. If your Em hands nome de Jesus. Com as suas mãos levantadas up to heaven right now, para os céus nesse momento. maybe you never has been baptized with the Holy Talvez Spirit, você nunca foi batizado com o Espírito. and you are going to be baptized. You can be baptized E now. você pode ser batizado agora. I'm gonna pray for you right Eu vou now, orar por você agora. and the Holy Spirit will come upon you. E o Espírito Santo vai vir sobre você. Yes, the Holy Spirit will come upon you. Se o Espírito Santo vai vir sobre você. If you had already baptized, Se você já é batizado, you are gonna pray você for vai more. orar. You are gonna ask for more of the Holy Você vai Spirit. pedir por mais do Espírito Santo. If you are not baptized, Se você ainda não é batizado, you are going to open your mouth você vai abrir a sua boca and you are going to speak in tongues. e você vai começar a falar em línguas. And you are going to open up and you're going to start speaking tongues. E você vai começar a falar em línguas. It's not God that will open your mouth. Isso não é Deus que vai abrir a sua boca. It's you. É você. You have to open up your mouth. Você tem que abrir a sua boca. Believe. Creia. The Holy Spirit is here. O Espírito Santo está aqui. The anointing of the Holy Spirit is here. A unção do Espírito Santo está aqui. And He will anoint you. E está ungindo você. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Shokarababayas. Cheias. Receive right now. Receba agora nesse Receive momento. right now more of the Holy Spirit. Receba agora a unção do Receive. Espírito Santo. Receive. Receba em nome de Receive. Jesus. Receive. Receba em nome Receive. de Jesus. Right now, more. Agora, nesse More, momento, more, mais, more, mais, more, more. mais. Receive more of the Holy Spirit. Receba mais do Espírito In Santo. Jesus' name. Em nome de Jesus. Receive more of the Holy Receba Spirit. mais do Espírito Santo. Open up your mouth. Abre a sua boca. Open up your mouth. Abre a sua boca. And start speaking tongues. Começa a falar em línguas. Shokarabalabalabayas. Our unbelief, get out of this Toda place. incredulidade sai agora em nome de Jesus. Our unbelief, get out of this Toda place. incredulidade sai agora em nome de Jesus. Unbelief, out of this place. Toda incredulidade sai deste lugar. Receive the power of the Holy Spirit. Receba o poder do Espírito Santo. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Shokarabal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 a
Abre a sua boca and pray in tongues. e Keep it ore em praying. línguas. Shokalabarababa, Recarabaia, sori, canta, biokolokoloraba. labaxê. Sinta o fogo do Espírito Santo no seu coração te queimando. Feel the fire of God burning inside of Sinta o you. fogo do Espírito Santo queimando em você. Feel the fire of God burning. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Le corobia babassu querebe sori canta Allah, arabaxê. sholabai. Oh, Oh, hallelujah. Raise up your hands and levante say, as suas mãos.
and say, thank you, Holy e Spirit. diz: obrigado, Espírito Santo. Say to him, thank you, Holy Fala para ele: Spirit, obrigado, Espírito Santo, for your presence in my life. a tua presença na minha vida. I want to have this fire burning inside of Eu quero me. ter esse fogo queimando no meu coração dentro de mim. Day and night. Dia e noite. Day and night. Dia e noite. Every day. Todo dia. I return to my first love. Eu me retorno com esse amor para o Senhor. Em amor para o Senhor. In Jesus' Em name, nome de Jesus. I receive this fire. Eu recebo esse fogo. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito We Santo. give you all the honor Nós te damos toda a honra, and all the glory. toda a glória. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus eu oro. And we Nós receive oramos. this power. Nós recebemos esse poder. And through this power, Através desse poder, I'm going to be used by eu God. vou ser usado por Deus. Through this power, Através desse poder, I'm going to heal the sick. eu vou curar os enfermos, Through this doentes. power, Através desse poder, I'm going to drive out demons. eu vou expulsar os demônios. Through this power, Através desse poder, I'm going to use by the eu vou ser authority usado com essa autoridade. of the name of Jesus. No nome de Jesus. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus eu oro. And we Nós give you oramos. all the glory. Nós te damos toda a glória. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. And let's applaud the Lord. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glory to Hallelujah. God. Glória a Deus. Hallelujah. How many of you received the Holy Spirit of your life? Yeah, it's so good to receive the Holy Spirit. And also, we already finished, but I need just 5 minutes of your attention. Could you sit, please? Because Paulo, he has something to say.